Muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara, canal 16 da NET. Está no ar o Câmara Saúde e hoje nós vamos falar sobre doenças hematológicas, mais conhecidas como doenças do sangue. A minha convidada é a médica hematologista Cristiane Zanotelli, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo e também professora na Universidade Federal da Fronteira Sul. Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, falei então na abertura do programa que as doenças hematológicas são popularmente conhecidas como doenças do sangue. Então, gostaria que a senhora nos falasse um pouco mais de como isso realmente acontece. Claro, realmente, né, o hematologista não é uma especialidade que todo mundo tem esse conhecimento do que se trata as patologias que a gente acaba estudando, né? Então, hemato vem de sangue, então realmente a gente acaba estudando as doenças do sangue. Além das doenças do sangue, como anemia, plaquetopenia, alteração nos leucócitos, que são a nossa imunidade, a gente também trata as doenças das ínguas, né, que são os linfonodos. Assim como todas as doenças que fazem com que ou a pessoa sangre muito, como coagulopatias, ou tromboses, né, eventos de trombose sem uma causa específica, a gente sempre está atento para tentar investigar da melhor forma, como é o caso das trombofilias. Além dos estudos como doenças do ferro, né? Então, realmente a nossa gama de patologias na hematologia é bem diverso. E quando nós vamos consultar com qualquer outro especialista, a gente também, quando tem que fazer um hemograma, já dá uma direção, né? Com certeza. Então, na verdade, o hemograma, duvido quem nunca fez um hemograma, né? Que acaba sendo nossa rotina. Então, no hemograma, a gente tem muita informação importante. Ali a gente consegue identificar se o paciente tem anemia ou se ele tem excesso desses glóbulos vermelhos. A gente consegue verificar se ele tem aumento da série branca, que são os leucócitos, ou uma diminuição. Assim como a gente também consegue ver o número de plaquetas, para ver se tem alguma alteração. Então, tem uma aula que eu dou para os meus alunos na universidade, em que a gente discute só o hemograma. E ali a gente já consegue suspeitar de muitas doenças hematológicas. A principal delas, pelo menos que a gente muito escuta, é a anemia. Exatamente. Né? Então, ela pode ser hereditária, mas também pode ser adquirida por alguma insuficiência de nutrientes, enfim. Vamos esmiuçar um pouco mais da anemia, que eu acho que muita gente tem curiosidade e gostaria de mais informações. Exatamente. Então, nós temos uma anemia que a gente chama de talassemia, que é uma anemia genética. Então, geralmente são crianças que já têm um quadro de anemia, então a gente consegue fazer esse diagnóstico precocemente, né? Quando o médico está atento para esse diagnóstico, em que geralmente nós temos uma história na família, né? Já vem um quadro de anemia que passa de mãe para filho. Nós temos algumas anemias que é o que a gente maior tem evidência é de anemia por deficiência de ferro. Então, principalmente nos países subdesenvolvidos, em que a gente tem uma deficiência nutricional importante, ou então naqueles pacientes que acabam não ingerindo de forma correta a quantidade necessária de ferro, porque nós não temos nenhum mecanismo de produção de ferro, nós precisamos ingerir o ferro. Então, quando nós temos essa deficiência de absorção, né, também a gente tem um déficit, ou então quando nós temos uma perda maior do que a nossa ingesta, também é uma causa de anemia. Por exemplo, nas mulheres que têm aumento do fluxo menstrual. Então, a gente acaba tendendo a manter uma hemoglobina mais baixa nessas pacientes por causa do sangramento, que é mensal. Qual é a diferença da insuficiência de ferro e da insuficiência de ferritina? Na verdade, a ferritina é nosso estoque de ferro. Então, quando nós temos uma ferritina baixa, nos diz que a gente já consumiu o que nós tínhamos e que o nosso estoque está baixo. Então, nós vamos ter diminuição do ferro com a diminuição da ferritina, né? Então, a ferritina é o exame mais sensível e específico para a gente ver se o paciente realmente tem uma anemia por deficiência de ferro. Além da deficiência de ferro, nós podemos ter deficiência de outras vitaminas, como vitamina B12, ácido fólico, né? E infelizmente tem algumas doenças que são da fábrica do sangue, que é a nossa medula óssea, que também causam essa insuficiência e a gente vai ter, por exemplo, uma síndrome mielodisplásica, principalmente no paciente idoso,
que vai causar anemia também. Então, por isso que é sempre importante a gente ter esse contexto geral do paciente, avaliar todo o nosso hemograma, não só a série vermelha, como os leucócitos e plaquetas, para a gente conseguir pensar e diferenciar. Porque no hemograma a gente já tem dicas. Então, a gente estuda isso, né? Conforme vai aparecendo as células no hemograma, a gente já pode diferenciar qual tipo de anemia é. E de quanto em quanto tempo a gente deveria fazer um hemograma, então? Na verdade, são exames de rotina, a gente só vai fazer quando a gente tem algum sintoma. E quais são os sintomas de anemia? Cansaço, indisposição, fraqueza, algumas mulheres relatam unha fraca, queda de cabelo, né? Então, quando a gente tem algum sinal de alarme, quando a gente vai fazer os exames, é sempre importante acrescentar um hemograma com plaqueta. Falamos, então, da forma de diagnóstico, sintomas e o tratamento, então, nos pacientes que têm, então, anemia. Tudo vai depender do que nós estamos tratando, qual que é a nossa causa da anemia. Então, infelizmente, a gente vê a prática de muitos médicos que só prescrevem ferro. Porque como é a anemia mais comum, a deficiência de ferro, a gente tem o uso do ferro como rotina. Mas, primeiramente, nós precisamos identificar o que está acontecendo com esse paciente para tratá-lo da melhor forma. Então, não adianta eu dar ferro para um paciente que tem uma alteração genética. Não vai responder, né? Então, por isso que é importante a gente estar ciente de que tipo específico de anemia esse paciente tem para conseguir tratá-lo da melhor forma. Da mesma forma, como você mencionava antes, as mulheres que têm um fluxo menstrual intenso, repor ferro mensalmente não vai adiantar, precisa verificar a causa, então. E cessar o sangramento, né? Então, isso é uma queixa bem comum das mulheres em idade fértil, que têm um alto fluxo menstrual, em que, como eu digo no consultório, não adianta nós repormos ferro, até mesmo às vezes na veia, quando tem uma anemia mais significativa, se a gente tiver um déficit maior do que nós estamos recebendo. Então, tem mulheres que acabam perdendo em torno de 400 a 500 ml de sangue por menstruação. Então, é como se elas estivessem fazendo uma doação de sangue todo mês. Então, para a gente repor isso, realmente é mais difícil. Então, a gente precisa conversar com o ginecologista de forma multidisciplinar, né, para avaliar o método de anticoncepção para tentar reduzir esse fluxo menstrual. Ou até mesmo ver se essa paciente não tem um distúrbio de coagulação, que faz com que ela esteja sangrando mais do que o habitual. Falamos então agora sobre esse distúrbio de coagulação, né? Então, temos algumas doenças que trazem alterações na coagulação. Uma delas é a trombofilia e a outra é a hemofilia. Exatamente. E isso é muito importante nós conversarmos porque gera muita dúvida, né? Então, muitas pessoas me procuram e falam, eu tenho uma suspeita de trombofilia e relatam queixas de sangramento. É o contrário. Quando eu penso num paciente que tem trombofilia, é aumento do risco de trombose, é isquemia, né? É o sangue grosso, como dizem. Já hemofilia é o sangue fino, é um sangramento né, em exagero, é uma coagulopatia. Então, são doenças completamente diferentes. Então, trombofilia está associado o quê? A trombose da perna, trombose no coração, como um infarto, um AVC, né? Ou até mesmo um aborto, né? Perdas gestacionais tardias, aquelas histórias tristes em que a mulher está gestando e daqui a pouco tem uma perda fetal, né? Então, isso é muito importante a gente tentar diferenciar. Hemofilia é aquele paciente que tem histórias de sangramento, por exemplo, vai fazer uma extração dentária, tem sangramento em excesso, qualquer coisinha que corta, sangra. Então, a gente precisa tentar diferenciar, porque são patologias completamente diferentes. Em cada caso, qual é o tratamento? Então, no paciente que tem trombofilia, a gente precisa tentar esclarecer que tipo de trombofilia é, qual que é o risco, exatamente, qual que é o risco de trombose. Então, nós temos trombofilias que são hereditárias, ou seja, eu já nasci com essa alteração, ou eu posso adquirir um quadro de autoanticorpo que aumenta o meu risco de trombose ao longo da minha vida. Então, por isso que é importante sempre saber o histórico desse paciente e dos familiares. Principalmente de primeiro grau, que a gente diz que é pais e irmãos, né, filhos. Por quê? Porque tem trombofilias que são genéticas e tem as trombofilias que são adquiridas. E são adquiridas de que forma? É o estilo de vida que dita isso ou o quê? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala em estilo de vida, a gente não fala em trombofilia, a gente fala de fatores de riscos que podem aumentar o risco de trombose. Por exemplo, obesidade, tabagismo, sedentarismo, né? Isso pode aumentar o risco de trombose independente de ter ou não ter uma trombofilia.
Agora, tem trombofilias em que são autoanticorpos que a gente acaba adquirindo por exemplo, uma doença autoimune. Então, eu desenvolvi um lúpus, eu tive um lúpus e aí eu vou produzir autoanticorpos para o quê? Para aumentar o meu risco de trombose. Então, é um raciocínio um pouco mais diferente, assim. E as doenças do sangue, elas são difíceis. Então, é difícil essa compreensão. Por quê? Porque gera uma abordagem muito multidisciplinar. Então, por exemplo, quando eu penso em uma trombofilia adquirida, com a produção de autoanticorpo, com uma doença autoimune, eu preciso conversar com o reumatologista. Em que, às vezes, eu posso ter alguma doença de reumatismo que está associando esse aumento do risco de trombose. São diagnosticadas de que forma? Então, de que maneira a gente vai verificar? E a pessoa pode chegar no consultório e dizer, doutora, assim, eu me cortei, começou a sair muito sangue por um cortezinho. Não necessariamente ela tenha hemofilia, né? Então, de que forma que a gente vai verificar, diagnosticar se essa paciente precisa um cuidado maior ou de que forma? Então, assim, a hemofilia, geralmente a gente faz o diagnóstico na infância, porque geralmente os pacientes têm bastante sangramento, como hemartroses, que são sangramentos nas articulações, que impossibilitam, às vezes, o paciente de ter um desenvolvimento normal, né? Acabam tendo bastante alterações ósseas, né? E a gente faz a reposição de fator específico. Então, a gente vai sempre baseado na história clínica. Qual que é a história desse paciente? São sangramentos mais profundos? São sangramentos mais superficiais? Para a gente poder diferenciar e tratar da melhor forma. Tem uma doença que chama doença de von Willebrand. É uma das coagulopatias que a gente mais tem. E é tão difícil, né? Que acho que a maioria das pessoas nunca ouviram. Mas a doença de von Willebrand, geralmente o paciente tem sangramento de mucosa. Por exemplo, sangramento de nariz, sangramento de gengiva, o aumento do fluxo menstrual, né? Tem diversos graus. Então, por isso que a gente precisa sempre avaliar o paciente de forma específica para poder diferenciar. Mas vocês conseguem entender, são doenças diferentes. Então, coagulopatia, hemofilia, doença de von Willebrand, sangramento. Trombose, como fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, ou essa síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é essa produção de autoanticorpo, aí é trombose. E quando ficam hematomas? A pessoa simplesmente do nada, não lembra nem de ter batido, apareceu um roxo na perna. Sim. Então, isso geralmente doença de von Willebrand, em que a gente tem um sangramento mais superficial. Né? Claro, às vezes é só capilaridade. Por exemplo, o idoso está tomando lá um anticoagulante, tomou um AS, um clopidogrel, porque já teve um infarto, e aí vai ficar roxo mesmo porque está tomando um remédio que faz com que ele tenha um sangue mais fino. Né? Às vezes até as pessoas mais com a coloração branca, né? Às vezes os branquinhos vão na academia e ficam roxos. A gente faz toda a investigação e não tem uma outra causa a mais. Então sempre é importante tentar conversar e esclarecer essas dúvidas. Para finalizarmos essa etapa do programa e também essa parte tratamento, então você falou do anticoagulante, né? O que a gente usa nesse caso? Então, tudo vai depender, né? Por exemplo, um paciente que tem uma hemofilia é fator de coagulação. Então, a gente tem que linkar ele com o serviço de, por exemplo, aqui em Passo Fundo, que nós temos o Hemopasso, e ele vai receber os fatores que estão faltando para ele conseguir fazer o coágulo. Né? Agora, o paciente que tem trombofilia, que é aumento do risco de trombose, conforme a exposição que ele tiver, a gente precisa anticoagular ele. E aí é com anticoagulante, que é deixando o sangue mais fino. E além dessas doenças, nós temos diversas doenças na hematologia, né? Como leucemias, os linfomas, que é essa parte mais oncohematológica. Nós vamos falar exatamente desta parte, né? Das doenças que são proliferativas e infiltrativas, tanto leucemias como linfomas, enfim, na próxima etapa. Então, depois do intervalo, nós voltamos com estes assuntos. Não saia daí! A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.
programa Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre doenças hematológicas, ou seja, doenças do sangue. A minha convidada é a hematologista Cristiane Zanotelli, que também faz parte do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo e é professora na Universidade Federal da Fronteira Sul. Doutora, então ficamos de falar neste segundo bloco sobre as doenças proliferativas e infiltrativas. Então, qual é a diferença de leucemia e linfoma? São completamente diferentes, né? Então, nós temos as leucemias, que são as doenças da medula óssea, da fábrica do sangue, em que a gente tem, como tu disse, não é uma infiltração, né? Mas a gente tem um acometimento de uma célula jovem, que se chama blasto, que não era para ela estar ali. E ela começa a se proliferar de forma desorganizada e faz muita bagunça na nossa fábrica do sangue. Então, geralmente, nós vamos ter uma alteração lá no hemograma que nós conversamos anteriormente, ou com muitas células, com os leucócitos muito aumentados, ou com os leucócitos muito baixos. E, geralmente, quando a gente tem as leucemias agudas, a gente pode ter as plaquetas baixas também, né? Quando a gente fala em linfoma, é um outro raciocínio. Por quê? Porque os linfomas são as doenças das ínguas, dos linfonodos. Então, quando a gente tem uma íngua aumentada, um linfonodo que está crescendo, principalmente que não é móvel, ou ele não dói, não estando associado a um quadro de infecção, a gente precisa ficar atento, porque pode ser um quadro de uma doença linfoproliferativa, como linfoma, né? Então, dentre as leucemias também, nós temos as leucemias crônicas, do tipo mieloide, do tipo linfóide, tem as leucemias agudas, né, que são raciocínios completamente diferentes. Então, quando eu tenho, por exemplo, um paciente com leucemia linfocítica crônica, que é o aumento dos meus leucócitos às custas de uma célula que a gente chama de linfócito, nem sempre eu vou precisar tratar. E isso é uma coisa que gera muita angústia no paciente, em que ele tem um diagnóstico de uma leucemia e, às vezes, ele só vai manter acompanhamento. Então, a gente precisa tentar identificar, né, quais são as alterações para poder tratar ou não tratar e saber acompanhar da melhor forma. Tratamento, então, como disseste, não é em todos os casos, né? Mas quando precisa transfusão de sangue, o que mais precisa ser feito? Então, tudo vai depender. Quando eu penso, por exemplo, num paciente com leucemia aguda, eu preciso correr contra o tempo. Então, eu preciso tratá-lo o quanto antes para conseguir combater e aumentar a chance de cura desse paciente, que a gente chama de uma doença super agressiva, que é aquela leucemia da Carolina Dickman, que todo mundo assistiu na novela, né? Que é muito triste, em que a gente precisa tratar com quimioterapia intensiva o quanto antes. Tanto a linhagem linfóide quanto a linhagem mieloide. É uma corrida contra o tempo para fazer a quimioterapia. Alguns desses pacientes, dependendo dos marcadores, vão precisar ir para o transplante de medula óssea. Outros não. Então, é por isso que a gente sempre tem que tentar avaliar da melhor forma no início, antes de começar o tratamento, por exemplo, como o cariótipo, que é um exame que a gente faz lá na fábrica do sangue, para ver se vai ter indicação de fazer esse transplante ou não, tá? Já nos pacientes com linfoma, a gente precisa também tentar entender. Então, eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação só em doenças linfoproliferativas por 1 ano. Eu estudei só linfoma. Então, quer dizer o quê? Que tem muitos linfomas. Tem os linfomas que são mais agressivos e são os indolentes. Os indolentes são de um crescimento mais lento. Então, da mesma forma, os agressivos eu preciso correr contra o tempo, eu preciso tratar o quanto antes com quimioterapia. Hoje nós temos imunoterapia, anticorpo monoclonal, então o nosso tratamento é cada vez mais avançado. Infelizmente, para os pacientes do privado, né, ou do convênio, nem sempre a gente tem acesso a todas essas medicações do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo em que nós temos linfomas, como as leucemias, que são indolentes, que são de um crescimento mais lento. Então, eu sempre converso assim, olha, se tá quieto, o meu objetivo do tratamento é deixar essa doença latente, quietinha, por que eu vou mexer numa coisa que já tá quieta? Né? Então, por isso que a gente precisa, por exemplo, identificar. O paciente tem uma leucemia aguda, é um raciocínio. Tem leucemia crônica, linfocítica, vamos ver os critérios de tratamento. Ao mesmo tempo, quando eu tenho uma leucemia mieloide crônica, eu trato com comprimido. Então, eu vou tratar, o paciente vai tomar um comprimido durante a vida dele, se ele tiver uma boa resposta, e vai ter uma qualidade de vida igual à da população geral. Vai morrer de problemas cardiovasculares e não da leucemia mieloide crônica. Né?
Tem efeitos adversos esse tipo de tratamento? Tem, né? Infelizmente, como a gente usar um paracetamol tem efeito colateral, imagina fazer um tratamento quimioterápico, né? Então, tudo vai depender. Paciente que tem que fazer quimioterapia intensiva, cai cabelo, dá fraqueza, baixa imunidade, né? Fica com maior risco de infecções oportunistas. Então, as quimioterapias intensivas, infelizmente, causam muitas consequências no paciente. Não só as positivas, as negativas também. Porque a leucemia aguda, a gente não escolhe diretamente a célula doente. A gente acaba atacando o organismo como um todo. Então, todo o organismo ele é atingido. Já nas leucemias crônicas, por exemplo, o imatinib, que é a medicação que a gente usa na leucemia mieloide crônica, que tem disponível no SUS, então todos os pacientes têm acesso a esse tratamento, pode causar cãibra, diarreia, né, alguns constipação, mal-estar. Então, são efeitos colaterais menos intensivos numa medicação de uso crônico, né? Quais são os sinais de alerta que as pessoas devem observar? Os primeiros sintomas diferentes que podem, de repente, depois levar a algum diagnóstico, né? Desses casos que estava mencionando. Lógico que aqui nós não queremos colocar pavor em ninguém, dizer para que todo mundo que esteja assistindo o programa que vá fazer os exames, enfim. Mas é simplesmente os sinais de alerta, né? Então, acho que é importante ter essa informação. O que a gente vê na prática, assim, geralmente pacientes jovens estavam bem. Estava tudo bem em casa, eles estavam super bem e do nada eles começam a se sentir muito fraco. Mas muito fraco, não é assim, eu tô cansado, não. Eles têm mialgia, que é dor muscular, dor óssea, né? Pode começar a apresentar, então, hematomas, que são esses sangramentos espontâneos, mais proeminentes, não é só bateu lá e ficou roxo, é uma coisa mais persistente, né? Então, aquele paciente que eu vou pensar num linfoma, ele pode começar a aparecer ínguas, mas como eu disse, não é íngua que foi lá, fez uma amidalite, uma infecção de garganta e tem uma íngua pequena, não. É uma íngua que surge, por exemplo, na região cervical aqui do pescoço, que ela cresce, ela vai aumentando e eu palpo, ela não dói, então é um sinal de alarme, né? Porque geralmente a íngua dolorosa está relacionada a processo inflamatório ou infeccioso, porque isso é importante, assim, a íngua, que é o nosso linfonodo, ele está ali para nos defender. Então, ter uma íngua é um sinal de que o meu sistema imunológico está funcionando. O problema é quando essa desordem acontece sem um estímulo inflamatório, por uma alteração clonal. Doutora, acho que é importante também a gente falar sobre as recomendações, né, para os pacientes acometidos, então, por doenças hematológicas. Quais são as orientações para estes pacientes com relação à alimentação, atividade física, o que está liberado, enfim? Tudo vai depender de qual tipo de patologia esse paciente tem, né, que isso é bem diferente. Então, assim, naquele paciente, por exemplo, que está fazendo quimioterapia intensiva, como no caso das leucemias agudas. Acho que o Covid nos ensinou muito, né? Então, a questão de higienização das mãos, o cuidado em ambientes fechados, conglomerados de pessoas, né? Tentar sempre deixar uma circulação boa de ar, não ter contato com pessoas com sintomas respiratórios para diminuir o risco de infecção. Na alimentação, a gente sempre tem que cuidar que alimento esse paciente está consumindo. Geralmente a gente prefere alimentos cozidos ou fervidos, mas muito bem higienizados, né, para tentar diminuir o risco de infecção, principalmente do abdômen, da região do trato gastrointestinal, que a gente diz, para evitar diarreia, náusea, vômitos, que o tratamento já pode colaborar com isso, né. Então, esses são os cuidados básicos em que a gente tem pensando em diminuir o risco de infecção oportunista nesses pacientes. E qualquer dúvida, claro, consultar com um especialista na área, né? Com certeza, né? E às vezes a gente só procurando um médico clínico, quando a gente tem alguma queixa, ele já pode nos nortear. Mas o que a gente não pode é ficar na suspeita e não dar prosseguimento à investigação. Certo. Antes de encerrarmos, doutora, acho que também devemos falar sobre um espaço que foi inaugurado recentemente, né, no mês de junho, no Hospital São Vicente de Paulo, que é a nova unidade de internação para pacientes oncohematológicos. Então, é um espaço totalmente projetado para atender da melhor forma este paciente, né? Na verdade foi uma grande conquista, né, para os pacientes, não só de Passo Fundo, mas de toda a região, em que nós temos um ambiente todo reformado e reestruturado para receber esses pacientes, inclusive com ar-condicionado, com uma excelente exposição solar, né,
sempre com o intuito de segurança do paciente. Então, nós temos uma equipe de enfermagem dedicada e atenciosa para que a gente consiga dar o melhor atendimento para todos esses pacientes que às vezes têm internações de meses, né, mais do que 30 dias. Então, eles cansam, eles ficam desgastados com o tratamento. Então, toda essa estrutura reformulada é para tentar justamente evitar o risco de infecção de oportunistas como a aspergilose pulmonar, que é um fungo que dá às vezes na própria parede, né? Então, nós temos essa estrutura reformulada, toda reformada, com essa exposição solar excelente, faz com que a gente consiga dar um atendimento de excelência para esses pacientes. Então, nós estamos muito felizes com essa conquista, porque realmente a gente já consegue sentir os impactos positivos. Joia. Acho que conseguimos esclarecer boa parte das dúvidas referentes às doenças hematológicas. Teria mais algo a acrescentar, doutora? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque como a gente conversou, realmente a hematologia não faz parte do nosso dia a dia, né? Então os pacientes às vezes têm dificuldade, eu fico muito temerosos de procurar um hematologista, já relacionam algumas doenças malignas, né, como a oncohematologia, mas nós da hematologia também tratamos as doenças benignas, né? Então o mais importante é sempre tentar ficar atento para qualquer sinal de alarme e nos procurar o quanto antes para a gente poder dar o melhor tratamento, a melhor orientação e adequar o tratamento que o paciente precisa. Certo. Obrigada realmente por trazer as informações e também parabéns pelo trabalho que desenvolve. A gente fica sempre à disposição aqui. Ok, obrigada. Uma boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!